porque é o seguinte, o cabo ele traz alimentação pro encoder Sim. e ele gera o sinal. O retorno, né? Se aqui em vez de chegar a 5 volts já chegar 4, o retorno já vai ficar comprometido. Vai Exato. comprometer a saída. Então, essa bitola que traz a tensão até aqui, ela pode ser trabalhada em dimensões diferentes para poder compensar o comprimento e ter uma queda menor. Aí, daqui para lá, já fica mais fácil, porque aqui eu tenho um amplificador de alta potência. Sim. E aí eu consigo trafegar esse sinal em 500 metros de cabo sem problema. Hoje eu tenho o prazer de anunciar mais um episódio do Dapcast. Nós falamos com o Davi Mota. O Davi, gente, ele é engenheiro de produção formado na graduação pela Unesp e tem MBA em gestão, tá? Com mais de 17 anos de experiência no setor industrial. O Davi, hoje, né, ele é coordenador nacional de produto e vendas na Balmer do Brasil. Uma referência mundial de sensores de alta precisão, produtos robustos para ambientes industriais desafiadores. Trabalhou em diferentes setores industriais, sempre unindo técnica, inovação e resultados reais. Vamos aí apreciar mais um episódio do Dapcast. Vamos lá. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, falo aqui do canal do Grupo DAP Engenharia e hoje está conosco o Davi, diretamente da Balmer. Fique à vontade, Davi, para se apresentar para o nosso público. Legal, eu sou Davi Mesquita, coordenador de produto da Balmer do Brasil. A linha que eu atuo é Motion Control e hoje eu vou apresentar para vocês aqui algumas tecnologias que a Balmer oferece aí, soluções que ela oferece para o mercado. Top, top. Cara, agradecer aqui a sua presença, agradecer também ao Marlon, que indicou aí, o Marlon foi o primeiro, então a gente sempre tem, né, eu faço convite para muitos aqui, muitos players pelo LinkedIn, né, e aí a gente cria uma amizade, tudo, aí eles vão indicando, tem marcas aí como Endres, SICK, outros que já mandaram bastante pessoal aqui, bastante, né, players, e é muito bacana, cara, eu sou muito grato a vocês todos por isso. Sim. Né, porque traz um conteúdo muito relevante, né? São soluções aí que estão na indústria, principalmente tecnológica, né? Para o pessoal de manutenção, engenharia, fabricação de máquina e tudo. Então, fica aqui a minha gratidão a todos vocês. Viu? Legal. Bom, o Dapcast, sempre no início, assim, eu dou a oportunidade para as pessoas apresentar um pouquinho do seu histórico profissional, né? Como que o Davi chegou até na Balmer, né? Como que você ingressou na parte aí técnico-comercial. Então conta um pouquinho pra gente aí da sua história. Tá legal. Bom, a história é longa, né? Às vezes não aparenta muito, mas a história, a história é longa. Bom, eu começando a minha formação, né? Eu fiz SESI, né? Na cidade onde eu nasci, sou de Limeira, natural de Limeira. Ah, legal. E já no SESI ali, eu tive contato com algumas coisas ali, né, em algumas aulas ali de eletricidade, né, de mecânica. Gostava muito de fazer maquete, né? Então ali eu já... E aí eu ingressei no Colégio Técnico, fiz Senai, fiz o Colégio Técnico da Unicamp, né, também. Ah, você fez Cutuca também? Eu fiz o Cotil. Ah, você fez o Cotil é o primo do Cutuca. Do Cutuca, exato. Aí eu fiz Cotil, fiz o Colégio Técnico Mecânica, né? E elétrica no Senai. Meu objetivo era fazer mecatrônica, né? Tá. Mas enfim, né? Aí um período de cursinho, né? Escola particular, então, né? Aliás, escola particular, escola pública, né? Pública. Os 8 anos de escola pública, né? Então, na época era 8 anos, agora é 9, né? Agora é 9. Mas enfim, aí, né, fiz o cursinho por alguns anos e nesse período eu trabalhei numa empresa de informática, né? Apesar de gostar da área técnica, o Cotil, o Senai, eu entrei numa empresa de informática e tive contato com uma pessoa que me despertou para venda, né? Um livro que ele me indicou é como conhecer, como fazer amigos e como influenciar pessoas. Exatamente. Dale Carnegie. Sim. Exato. E aí, assim, eu peguei gosto, né, pelo negócio, né, e depois fui fazer meu estágio de mecânica, mas sempre com o objetivo de tentar unir as duas coisas. Depois acabei me formando na Unesp, né, em engenharia de produção, não dei conta de fazer
a mecatrônica, né? Mas enfim, e eu acabei no meu segundo semestre de faculdade já entrando numa empresa de automação, né? Que é a Mectrol, que trabalha com guias lineares e fusos de esferas. E por lá eu fiquei por 10 anos. Legal. Então toda a minha formação, toda a minha graduação, ela também foi a graduação e ao mesmo tempo eu tive a minha experiência profissional ali. Quando eu vim aqui, eu retornei aqui para a região, para morar em Campinas na época. Aí eu fui chamado pela Balmer, né? E lá estou desde 2017, então 9 anos. Você me perguntou ou você me respondeu? Não, desde 2017, então assim, fazendo as contas aí, 25 vai dar 7, 8 anos, né? Completando agora. E foi legal que eu acabei na Balmer trazendo conhecimento da elétrica, que estava adormecido, né? E os produtos, né, que são da minha linha também tem uma carga mecânica muito importante. Sim, então, eu ia falar isso agora, né? Que você trabalhou com a parte muito fina, vamos dizer assim, da automação antes também, né? Que é a parte mecânica de guias lineares, né? Isso. Essa parte de fuso. É uma parte bem... Fusos de esferas recirculantes é uma parte bem de precisão, né? Entrei dentro de muito CNC, viu? Mazak, Okuma, Heller, Grob. Cara, então, e é um conjunto bem bacana que hoje você trabalha aí com a Balmer, que são linhas mais eletrônicas, vamos assim, da automação também, né? Sim. Porque se a gente pensar na automação, cara, hoje, no tempo que eu fiz Cutuca também de 2000 a 2003. Legal. Que curso que foi? Mecânica? Não era mecatrônica ainda, era mecânica com ênfase em automação e controle. Sim. Então, aí depois virou mecatrônica. Por quê? Porque em 2000 era muito fictício, né? Pô, unir todas as áreas, eletrônica, mecânica e computação. Era novidade. Era muita novidade, a turma não assimilava, né? E aí o que aconteceu? Ao longo dos anos, foi evoluindo e meio... A mecatrônica tem a própria área dela, né? Não é... Hoje, não digo que ela é a união das outras áreas. É que você tem o técnico mecatrônico que ele pode se formar e especializar em ou programador, Sim. né? Ou ele vai fazer projeto, ou... Então, tem diversas áreas que o cara da mecatrônica pode seguir. Sim. Como a mecânica e a elétrica antes, né? Exato. Pô, eu fiz Cutuca e fui para a área de manutenção mecânica. Sim. Eu comecei com manutenção mecânica. Depois de um tempo, né? Acho que uns 6, 7 anos, que eu fui para a área de eletromecânica, né? Aí eu comecei a trabalhar com eletrônica, mais automação e tudo. Mas é bom porque, assim, você vai ser muitas pessoas falam, né, que o mecatrônico ele não é um especialista, ele é um generalista. De modo, sabe? Polêmico. É muito polêmico esse assunto pra gente tratar aqui hoje, gente, olha só. Mas assim, eu acho que o cara que é especialista em uma área da mecatrônica, porque ela é muito ampla, né, como a Samara Cibele, que esteve aqui, pô, ela é programadora. Sim. Então ela é uma das especialistas aí, uma das melhores do Brasil. Um elogio pra ela aqui, ó. Depois pagar um chocolate pra mim. Ela é uma especialista. Então tem várias pessoas, né, que seguem, por exemplo, o cara que se forma na mecânica, na engenharia mecânica. Às vezes ele vai para materiais, né? Às vezes ele vai para manutenção e assim por diante. Não, e hoje você pega a descrição de cargo, você tem o engenheiro mecânico, você tem o engenheiro elétrico e você tem o engenheiro de automação. Sim. Né? Tanto que isso às vezes está ali na carteira mesmo, automação, né? E tem a área, né? Da automação. Com certeza. Hoje a manutenção, né? A manutenção industrial, ela tem a área, ou ela tem a área de automação, ou ela tem de instrumentação, né? Sim. Porque se for controle de fluxo, né? De fluxo contínuo, isso. De processos, aí ela vai ter instrumentação. Sim. É ou não é? Exato. Bom, mas bacana essas áreas aí, né? Pessoal, antes de eu continuar aqui com o Davi, lembrando que o Dapcast é o maior e melhor podcast da indústria, então faz sentido você já fazer a sua inscrição aí, ativar o sininho para ser avisado dos conteúdos novos e já deixar o seu like. Eu prometo que continue esse trabalho aqui, trazendo os grandes players aqui, né? E até nos bastidores aqui o Davi me perguntou, pô, eu assisti um episódio com o Marlon, eu vi você com facilidade de perguntar. Não é a minha facilidade, gente. É as pessoas que vêm aqui que tornam fácil para mim. É verdade. Uma das coisas que eu ia te falar aquela hora que você me perguntou é isso.
as pessoas que vêm aqui, elas têm muita experiência e conforme ela vai me dando contexto, sabe, Sim. e eu vou me imaginando naquilo e, né, Vai surgindo as vai surgindo dúvidas. as É dúvidas e a legal. gente vai perguntando. Mas é muito bacana. Bom, vamos falar um pouquinho das soluções Balmer. Tá. Hoje você tá Control Motion, É motion control. Motion Control, Isso. tá? Motion Control. Essa unidade trata o que em específico e quais são as soluções? Tá. Se eu puder resumir, eu diria que os instrumentos, né, da minha linha, eles pegam movimentos mecânicos e transformam eles em sinais elétricos. Legal, Basicamente isso, né? bacana. Então, posso Pode, fique à vontade. vou rapidamente aqui, Fique à né? vontade. Então, um exemplo, né? Aqui seria qual medição? Inclinação, né? Então, eu tenho Tá. lá enfim, né? Alguma parte do equipamento que vai inclinar, seja assim, ou seja em torno do próprio eixo. Tá. Esse instrumento, ele vai transformar esse movimento em sinal elétrico. Aí depois a tomada de decisão vai ser a partir do algoritmo da máquina, lá exato, e do tudo controlador. mais. Então, isso aqui é inclinação ou inclinômetro. Tá. Mas ele só ou eu tenho algum... Por exemplo, ele vai diretamente no eixo Não necessariamente. que movimenta? Como que é a instalação desse cara? Esse aqui pode ser em qualquer parte do movimento de inclinação, né? Então, Mas ele fica na área que movimenta. Isso, se você tem um braço... Ele não mede de longe a inclinação. Ele tá nesse cara que tá movimentando. Isso, ele tá acoplado no que está... No que movimenta. Ó, um exemplo prático. Dinâmico, vamos dizer assim. Uma comporta, né? Tá. Você tem comportas aí para controle de fluxo, né? De vazão de grandes hidrelétricas, né? Você tem esse produto aqui conectado direto na comporta. Algumas sobem reto, né? E tem algumas que sobem de maneira angular. Nessas comportas que sobem de forma angular, esse sensor aqui ele ficaria conectado, por exemplo, nessa parte aqui, e a partir desse movimento ele vai te dar um sinal de 4/20, por exemplo. Tá? Isso que eu ia perguntar, o tipo de sinal. Então ele é analógico de 4/20. Isso. E aí, bom, aí setup e tudo mais é de acordo com o controlador. Mas eu posso, a escala em graus ali, posso colocar... Olha que legal. Né? Pergunta boa. Esse produto, esse aqui que tá na minha mão, tem outros na família. Tá. Esse aqui específico, esse aqui tem um segredinho, né? Esse aqui você consegue definir o range de atuação dele a partir de 5 graus. Tá. Então, vamos supor... Ele não mede 0, então, ele começa já com... Na verdade, um delta de 5. Como se fosse o... o delta. O delta de 5. Vamos supor, eu tô aqui. O delta é a variação, gente. Isso, a variação. Para vocês que não têm familiaridade aí com... Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho ele aqui no 0 e eu vou fazer uma angulação de 5 graus. Um movimento muito pequeno. Sim. Né? Porque assim, geralmente a gente pensa em 90 graus, 45. Esse produto, você consegue definir o ponto inicial e o ponto final dele. Tá. Então, vamos supor, estou em 0 e eu vou vamos supor aqui, até 10 graus. Eu consigo ter o 4/20 dentro de 10 graus. A maioria desses sensores, ele vem com o range já definido. Então, ele vai dar 4/20 dentro de 45. Como se fosse um motor de passo, ele já vem com os pontos já. Isso. Ele tem, sei lá, de 0 a 45 graus, 4/20. Tá. Aí, mas eu só vou usar 10 graus, eu vou perder uma grande parte da minha escala. Esse aqui você consegue definir ponto inicial e ponto final. Na verdade, você define span e 0, então. Isso, né? Exato. Como se fosse um offset, né? Enfim. Um offset, exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Então, assim, esse aqui, além de ele fazer essa medição, né, de inclinação, ele também dá essa condição de você definir o range. E às vezes você tem um ângulo quebrado. Sim. Você tem lá 38 graus, 39 graus, então você consegue definir ele de 0 a 39. Tá. Você não precisa comprar um que vai de 0 a 90 para fazer um serviço que vai de 0 a 39. E assim, eu dei o exemplo da hidrelétrica não por acaso. Esse aqui, ele já tem uma proteção anticorrosiva, ele é um IP69K, então... Isso que eu ia perguntar, o ambiente, né? Quais as variações que a gente tem para ambiente mais agressivo? Sim. Né? A gente vai falar daqui a pouco de revidante aí. Uhum. Quais as opções que eu tenho nele, ou ele já vem uma versão completa? Hoje são duas famílias e elas já vêm de série com essa proteção, esse nível de proteção. Então, é um IP69K, ela é toda... resinada, Tá. Então não tem como penetrar, blindado, né? Aí, né? Todo blindado, exato. Então ele é um IP69K e, né, um sinal de saída de alta performance. Aliás, gosto de reforçar sempre nas reuniões, uma característica da Balmer é o quão a nossa engenharia trabalha na eletrônica. O sinal da Balmer costuma ter uma performance
dentro ali dos top de mercado. Tá. Né? Então, assim, você não vai precisar. Eu já vi uma história, né? Fomos lá, desenvolvemos. Quando chegou no Compras, o Compras abriu para o mercado. Aí veio um produto do concorrente. Mais barato. Veio um produto concorrente, né? Aí o produto concorrente foi instalado. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que trabalhar a curva, fazer um monte de filtro e tal. Barato sai caro. Né? Exato. Aí o nosso produto ele já teria uma performance de entrega, né, direta, poderia colocar ele direto, não precisaria de filtro nem nada disso, ele já teria uma performance. Eu tô vendo aí que é um M8, é um M12, né? É um M12. Um M12, quantos pinos? Esse aqui é um M12.8, mas tem M12.5 também, depende. Por que tanto pino assim, se o sinal é de 4 a 20? Então, esse aqui ele tem duas. Pô, legal. Esse aqui ele consegue te dar duas saídas. Ele consegue tanto nesse sentido quanto nesse sentido. Então você precisa de mais pinos porque ele já vai ter dois sinais analógicos. Um exemplo clássico disso aqui é quando você tem equipamentos móveis. Você tem lá um guindaste, caminhão guindaste. Quando ele para içar o guindaste, ele desce as patolas. E esse caminhão ele precisa estar plano em relação ao horizonte. Certo. Por quê? Porque senão ele corre risco de tombar, né? Se você tiver uma carga muito grande e tal. Lógico, tem todo um algoritmo que vai calcular o ângulo máximo do braço, do boom, né? E tudo mais. Esse aqui é um produto que é colocado muitas vezes no corpo ali, nessa plataforma, para controlar tanto a inclinação num sentido quanto no outro e manter a plataforma paralela, assim, em relação ao horizonte, né? E garantir que o equipamento tá retilíneo ali. Mas, cara, aí é uma parte de controlador, tudo bem, mas você já viu esse cara integrado na parte de um guindaste, de um caminhão assim, Sim. implementado depois? Não vim de fábrica, mas implementação depois? Tá, uma melhoria? Olha, tem prós e contras aí. Tá. É possível, sim. O que se torna difícil fazer essa integração? As máquinas móveis, eles geralmente trabalham com uma interface que é uma derivada da Canopen, né? Canopen é uma rede industrial, né, famosa, né? Sim. E muito utilizado para CNC também, né? Isso. E tem uma derivação dela que é o SAI J1939, que é uma interface usada em veículos, inclusive veículo de passeio. O carro que você dirige aí, ele provavelmente usa essa interface para comunicar os diversos sensores ali do veículo. Só que o controlador do carro, ou do caminhão, ou do guindaste, ele é uma caixa preta. É isso mesmo. E aí, para você integrar um equipamento de fora, nem sempre é tão simples, tá? Mas... Por isso que eu falei da parte do controlador. Não é como industrial, né? Que você tem um CLP lá, e daquele CLP você põe um outro cartão, você mexe no programa... É totalmente flexível, né? E olhe lá, né? Porque tem muitas máquinas também que tem a famosa travinha, né? Exatamente. Aí... Tem também. Eu tenho uma amiga, a Carol, ela trabalha numa desenvolvedora, chama Geotab. Ela é uma empresa que faz telemetria, essa parte de gestão de frotas, né? Uhum. E tem muita tecnologia. Mas eles têm, né, soluções já de fábrica, né? E eles têm, porque eles já estão nesse mercado há muito tempo, eles já têm algumas soluções dedicadas. Então, já tem uma interface preparada para aquele tipo de caminhão. Por exemplo, o Volvo Globetrotter lá, entendeu? Entendi. Então, agora... É uma extensão, como se fosse um slot ali. Tal. Exatamente. Olha, depois você me passa esse lead aí. Cara, eu vou passar para você. É bem bacana, cara, que você falou aí da parte do guindaste e tudo mais, por quê? Falei pra você aqui, a gente é especialista em desmontagem e montagem de máquinas, né? Uhum. E, cara, agora mesmo, nesse exato momento, a gente tá com várias frentes. Tem uma frente que a gente... Acabei de falar com o coordenador de operações, ele tá lá na Ambev, lá no Rio Grande do Sul, tirando, né? Amanhã tá prevista uma movimentação. Uhum. Então, movimentação meio simples, mas tem 2 TM, que é o telescópico móvel, o guindaste ali... industrial, tem empilhadeira, tem algumas coisas, então você vê mesmo, e quando você falou nesse negócio para segurança, cara, é um negócio um tanto rústico ainda, tá? Porque os equipamentos que estão rodando, eles já tem muito tempo rodando, né? E por isso que essa pergunta que eu fiz, né? Pô, será que dá para integrar como se fosse uma NR12 para esse cara, uma segurança a mais, né? Olha, dá para fazer um podcast só sobre isso. Quando eu entrei na Balmer, você vai descobrindo os produtos, né? Você vai estudando as aplicações. A gente tem contato com as unidades Balmer de outros lugares do mundo. Exemplo aqui é a Itália. A Itália, ela é referência em equipamentos móveis, né? Então você pega equipamentos portuários,
aqueles reach stacker, e equipamentos como empilhadeiras, muitos são provenientes da Itália. E a gente tem contato, por exemplo, nas reuniões, né, que são feitas lá em Fraunfeld, na Suíça, anualmente, são apresentados cases. Então, assim, você vai tentando replicar isso. E teve uma época, né, que eu peguei os cases para esse produto, vim para o Brasil, estudei o mercado do Brasil, vi que no Sul existe um polo desse tipo de equipamentos móveis, né? E fomos atrás desse pessoal, né, junto com o vendedor lá da região, e fizemos ali uma rodada de visitas, semanas de visitas, ali visitamos vários clientes e tal, para tentar identificar a aplicação. Aí a gente notou uma certa diferença no nível até mesmo de legislação entre Brasil e, por exemplo, Itália, que exporta para o mundo todo, né? Ou mesmo europeus. Então, esse produto em equipamentos móveis europeus, italianos e tal, geralmente são equipamentos de série, né? Entendi. E aqui nem sempre a gente vai encontrar ele. Tá? Entendi. Então seria, lógico, ele seria. Só que só ele não faz o serviço, né? Sim, claro. Você precisa saber, ele dá a inclinação para você. Só que daí você precisa de um instrumento para ver qual o tamanho do meu braço, um instrumento para medir a carga, porque você tem sem, né? Mas um FD cozinhando teta ali para ver o braço e tal, a inclinação. Então você tem todo um conjunto ali, um algoritmo, né? Para chegar esse instrumento, ele dá um dos parâmetros, que é a inclinação. Mas é bacana. Para quem tá nos assistindo aí, ó, já pensa, ó, os desenvolvedores aí já pensam no modo de controle para isso, para aqui, nosso território tropical aqui, e já tem um medidor aí ó, de posição. Sim, sim. Né? Para integrar com certeza nessa solução. Cara, falando, né, dos itens da Balmer, sim, sim. Eu sempre elogio bem o acabamento, né? Uhum. Acabamento, tanto Andres, cara, e Balmer e outras marcas aí. A gente não tem tanto no Brasil desenvolvedores, né, de tecnologia, mas espero que no futuro tenha mais e que se importe também com o acabamento, porque é uma coisa bem legal, né, cara? Sim. Quando você pega um produto, né, na mão, e eu sei que o sinal dele é de 4:20, o sinal dele é limpo, tal, mas, cara, a aparência, a estética dele, a mecânica da coisa, também importa muito, né, cara? E eu diria que a Balmer, muitas vezes a gente não. Tem clientes, né, né, depois eu vou falar sobre o Heavy Dutch, é um exemplo muito bom disso, que não se atentam que o produto tem um apelo muito grande pelo manuseio. Sim. Então, o design do produto, além da estética, né, muitas vezes ele vai ter um design funcional, porque o colega da manutenção aí que está assistindo, ele não pode fazer a manutenção, lógico, depende do nível da manutenção, mas se é uma manutenção de 10 minutos, ele não pode levar 10 horas, não pode levar um dia. E aí o equipamento, ele pode carregar melhorias também para o momento da instalação e desinstalação. Depois eu vou falar sobre o produto, eu vou comentar. Você me lembra daí? De eu falar sobre isso. Só para completar o raciocínio, rapidinho, né? A máquinas móveis, ele anda muito junto com esse aqui, que é um encoder de corda, né? Tem vários nomes aqui. Nossa, cada um tem wire draw, outros chamam de cable pull, outros chamam de cable transducer, transdutor linear. A Balmer chama de encoder com cabo, tá? Então você vai, de maneira bem grosseira, transformar o movimento linear num movimento rotativo aqui, como se tivesse um encoder, né? Então você vai rodar um eixo, esse eixo vai rodar uma eletrônica aqui, um encoder, que vai me transformar também de novo. Eu transformei a inclinação em sinal elétrico. Agora eu transformei um movimento linear em sinal elétrico. E por último, um encoder, que vai transformar um movimento rotativo em sinal elétrico. Tá, mas esse cara aqui, ele é encoder, então o sinal dele já é modulado, canal A, canal B. Esse aqui não, esse aqui ele é um analógico. Tá. Ele seria um encoder absoluto, vamos dizer assim. Entendi. Então, e aí falando da máquina móvel, um exemplo muito clássico, aí teria os dois trabalhos, né? Imagina um guindaste, né? Você tem o braço do guindaste, primeiro, né, você tem o sensor de inclinação, né? Aí você vai pegar, ele tá assim, você vai inclinar o guindaste, supondo que estejamos na base dele. Você vai dar lança. Aí você vai a lança. Aí você tem o ângulo de inclinação e o comprimento. E isso já começa a te dar uma tomada de decisão. Se a carga que está lá é X, à medida que eu vou esticando isso aqui, eu vou tendo uma probabilidade de tombamento e tudo mais. Então, esse produto aqui, ele também, né, esse linear aqui, ele também tem um apelo muito grande para a indústria de máquinas móveis. Sim. Tá? E o legal que hoje, né, gente, a gente vê maquinário, principalmente no Brasil, como agro,
tá muito avançado, você vê muito no agro o cara dentro de uma salinha com uma tela enxergando todos os dados, todas as variáveis, né? Sim. Um cara desse aí, para um cara de movimentação de máquina e tudo mais, você consegue enxergar a inclinação, posição da lança. Isso. Cara, é um avanço muito grande. E legal, Muito de grande. dentro da cabine, muitas vezes você não tem Não tem. você não tem a visão 360, você está ali no Sim. painel, né? Então, os instrumentos, eles são, muitas vezes, assim, ele pode servir para tomada de decisão, sim, até no nível de um equipamento autônomo. Mas, muitas vezes, ele vai ser usado como um auxílio para o operador, para Tá. evitar acidente. Então, Sim. então, eu tenho os limites da minha máquina para ela não, por exemplo, ela não tombar. Sim. Então, esses instrumentos, eles vão falar, olha, a partir daqui você já não pode mais avançar porque tem um Sim. risco de No fim tombamento. de curso, né? Como se tivesse falado, cara, aqui você não pode mais, é uma Exato, segurança aqui. exato. Você falou dos caras de manutenção, o pessoal aqui já é treinado nos indicadores, pô. Você É? falou de manutenção e os caras já pensou no MTBF e o MTTR aí dos caras. O tempo médio de reparo ali, gente, o MTTR vai depender do que ele falou ali, ó. Exato. Se é 1 hora, não é 10 horas, né? Então, Pois é, pois é. E cara, e falar em manutenção, itens, né? A gente tava falando aí de qualidade, de sinal e tudo mais, até preço, né? Mas não vamos tocar nesse assunto, mas a nível de manutenção, né, e confiabilidade, os itens da Balmer são muito mais confiáveis. Com Então, certeza. você tem, né? Vamos falar desse encoder aí que você já apresentou ele, que esse é o Heavy Dutch. Esse aqui é o Heavy Dutch. Assim, na verdade, ele é o Heavy Dutch, mas ele é o caçula da família, né? Tá. Então, assim, ele já tem uma aparência, um aspecto para quem já viu um encoder no equipamento. A Balmer, ela define por dois termos: o encoder industrial. Tá. Na verdade, isso aqui ele também está aplicado na indústria, então às vezes o pessoal dá uma confusãozinha aí, mas o encoder industrial, que ele vai ser aplicado numa indústria gráfica, numa indústria de uma packing, uma indústria, enfim, uma indústria que está dentro de um galpão. Sim. Acho que é a melhor definição. Agora, quando você vai por uma mineração, por um porto, por uma siderurgia, onde é um ambiente mais severo, aí a gente fala do encoder Heavy Dutch. Mas esse é o caçula, tá? Então, assim, é porque a gente carrega isso aqui na maleta, gente, né? Então, assim, não dá para carregar Isso é a amostra só, né? o grandão lá, né? Mas, assim, esse eixo aqui que acopla, esse encoder que acopla num eixo de 16, tem versões que acoplam em eixo de 150 milímetros de diâmetro. Caramba. Então, assim, você tem que içar ele com uma ponte rolante para poder encaixar na máquina. Então, o portfólio Heavy Dutch da... Mais fácil trocar um motor de 10 cavalos do que um encoder. Olha, falar para você, tem um caso, por exemplo, de um equipamento portuário que a gente foi fazer uma implementação. Na época, quem trabalhou conosco foi a... Conosco não, na verdade, a Siemens fez a automação, a troca de toda a parte do painel, né? Que eles têm equipamentos bem direcionados para os guindastes portuários, né? Nesse caso é um STS, um Ship to Shore. E lá, na hora de tirar, lá era um ROG 220, né, que a Balmer chama, que é um encoder, enfim, tem uns 45 centímetros mais ou menos assim, é muito pesado. Para eles trocarem esse encoder aí, eles tinham que, enfim, era uma intervenção, nossa, muito complicada, levava dias às vezes, né? Até porque você tem que subir, né? Então é trabalho em altura, tem uma série de restrições. E a gente, né, no caso lá, desenvolveu um encoder mais leve e tal. O portfólio assim, aqui a gente vai competir com alguns, no industrial a gente vai competir com alguns. Agora, se tem uma coisa que eu acho que a Balmer tem, que eu acredito que a Balmer tenha, que é um grande diferencial, é o portfólio. O portfólio de encoders da Balmer, que eu conheça, é o maior do mercado. Então, assim, a gente tem um grupinho ali que compete com um. Aí tem um outro grupinho que compete com o outro. Aí tem um outro grupinho que compete com o outro. O que isso é legal? Você tem várias soluções, né, ali Exato. dentro de um... O que isso é legal? Vamos supor, né, que no encoder você divida ali em 3 categorias, vai? Heavy Dutch, industrial e, enfim, encoder miniatura, por exemplo, né? Só para ilustrar aqui. Se a empresa só faz o encoder miniatura e chega uma oportunidade por encoder Heavy Dutch, ele vai tentar atender com a miniatura dele. Lógico, Sim. talvez não atenda, mas ele vai tentar. O industrial, mesma coisa. E o Heavy Dutch, tem empresas que só trabalham com Heavy Dutch. Quando chega uma aplicação industrial para ele, o que acontece? Ele vai tentar colocar o Heavy Dutch dele também, que vai ter uma performance muito boa, mas o custo-benefício não vai ser muito bom. Então, assim, eu sempre oriento o time nosso, fala, olha, tente identificar
quanto mais informações você conseguir trazer da aplicação. Por quê? Às vezes o nosso parceiro, ele chega já com algo na cabeça. Mas eu falo, olha, eu tenho algo que vai se encaixar muito melhor Vai te aqui. ajudar mais, né? Exato, mas por quê? Porque o nosso portfólio ele é muito abrangente mesmo, tá? Ele é muito, Bacana. muito grande. Esse cara aí já é o sinal A, canal A, B, C, tá? Isso, E aí você tem o conector, cabo chuldado e tudo mais. exato. Para encoders, de maneira geral, é sempre recomendado usar o cabo chudado, Sim. né? Então aqui, né, a gente abre aqui a parte de conexão elétrica, né? Não sei se vai ficar visível para vocês, mas enfim, como é que vai ser feito? Depois a gente faz algum take para mostrar pra galera aí. Ah, tá bom, tá bom. Importante mostrar tanto a parte elétrica, né, de Uhum, conexão de cabo, sim. quanto a parte mecânica, né, de fixação e tudo Claro, mais. claro. Aqui, bom, os cabos vão vir aqui no prensa, né? Certo? Beleza, entrou aqui vai ter os conectores, né? Não precisamos entrar em detalhes aqui vai Sim, ter os sim. conectores. A recomendação nossa é sempre cabo shieldado, apesar de que, assim, o nosso encoder, ele é reconhecido como o que tem maior performance no amplificador de saída. Tá. Então, um encoder desse, ele consegue entregar um sinal de qualidade em aplicações de até 550 metros de cabo, sem Legal. repetidor, Que né? legal. Sendo que a maioria aí vai atender até 150, 200 metros. Isso é uma condição de fonte interna? Como, Isso é a é, corrente mesmo. Ele consegue corrente, né? gerar isso. Quando a gente fala de heavy duty, a gente vai muito na carcaça. Ok, a carcaça aqui tem proteção C4, essa aqui não é uma pintura comercial, é uma pintura anticorrosiva. Sim. Então enfim, né? Ele tem uma série de características heavy duty mecânica, mas tem que ser heavy duty na eletrônica também, Sim, né? né? Então Por isso causa da distância, né? é Eu tô imaginando agora, pô, eu vou instalar numa mineradora, né? Numa isso. siderúrgica, pô, é longe. Pois é, O você tá com CCM o controlador, o CCM tá longe, lá na sala de controle, lá na sala de painéis, e esse cara tá lá no campo, lá, né? sim. Dando um exemplo prático e recente da semana passada, né? Eu tava no Pará, né? Então, rodando lá as mineradoras, né? E a aplicação foi justamente essa. Ele tava lá com equipamento a meio quilômetro, né? Então, assim, olha, Davi, tem um sensor que você consiga entregar? Sim, a gente tem um sensor. Ele falou, nossa, Davi, também tem outra, né? Como é longe, às vezes o manutentor, ele recebe lá um sinal de erro. Só que assim, ele não sabe se o problema é no encoder. Aí ele vai até lá, aí ele chega e ele vê que o problema é no encoder. Aí ele volta, pega o encoder almoxarifado, aí ele vai, Pô, instala o encoder. Ele falou, pô, Davi, mas não tem como você... não tem um produto que possa me enviar essa informação previamente? Aí sim, esse aqui que está na mesa faz isso, né? Esse encoder legal. aqui, ele tem, ele tem um sinal digital que você consegue, por meio de um software gratuito da Balmer, programar essa saída e falar assim, olha, se você tiver um erro, manda um sinal para mim. Então, dentro do painel, lá dentro do painel de controle, o operador, né, o pessoal ali da manutenção já vai receber o sinal, olha, problema no encoder do acionamento como é que fala? Da esteira transportadora, isso, da tração da esteira transportadora X. Então, ele já sabe que o problema é encoder. Então, ele já pega os equipamentos, já pega, como eu falei, a manutenção, o produto nosso, às vezes ele é desenhado e não só para o produto ser resistente, também, Sim. mas é para facilitar o pessoal de manutenção. Aí ele já vai preparado, já troca e já volta ali. Gente, olha, só dele estar falando isso, de facilitar a vida do cara de manutenção, já até tô descansado aqui, porque é uma coisa, eu trabalho faz mais de, cara, vai dar 25 anos com manutenção. Assim, são poucas, né? Eu não vou dizer que poucas assim, mas não tem muitas, vou falar a verdade, não tem muitas empresas que pensam, pelo menos no meu tempo de campo, tá, gente? Hoje a gente já viu que vem aqui pessoas aqui no Dapcast, da Enders, por exemplo, que falou que tem feedback, né, de status do medidor de vazão. Sim, Cara, eu tenho status, feedback de manutenção pro cara, se ele tá gasto lá dentro, ou, cara, isso aí é uma coisa muito pois boa, é, muito boa. sim. Agora, não são muitas marcas que pensam em facilitar a vida da manutenção, né? Uhum, uhum. Principalmente a manutenção elétrica e eletrônica, né? Sim, sim. E quando você tem isso aí, é simples. A pessoa pensa assim, pô, mas uma aplicação assim de falha, até o inversor tem, tá? Só que pensa bem, o inversor tá dentro do painel, o cara tá num banquinho, É, sentado ali.
Agora esse cara tá lá na PQP, não é palavrão, hein, gente? Ele tá no motor. Tá lá no motor, né? Tá no motor. Tá lá longe. E aí, o cara tem que se deslocar lá pra ver. Porque assim, né? Geralmente quando o cara vai fazer elétrica, gente, assim, na minha opinião, tá? Elétrica e parte eletrônica, é sempre ao contrário. Então, eu tô com um problema no motor lá do transporte, né? Da esteira transportadora. Sim. Pô, eu tenho que medir a tensão, né? Isso. Se eu tô ali no CCM, eu meço o VW e tal, mas e se eu tenho o cabo tá interrompido, e aí? Exato. Vai eu lá medir lá no motor, não vai? Vou lá no motor, meço lá. Aí você vai ter que... Aí depois, pô, não é o motor. Ah, mas não é o motor, não. É o encoder. Ah, então, peraí, mas não tá com falha. Peraí, eu vou lá medir o encoder. Aí volta lá. Cara, é bem complicado essa logística, gente. Ainda mais ambientes, como ele falou, né? Mineradora, fábrica de papel e celulose. Também. Cara, processos, né? Na fábrica de papel é um outro exemplo, né? Você tem em máquinas que a gente fala lá tem as máquinas tissue que fabricam o papel descartável, né? Papel Sim. de boca e tal, e tem as máquinas de papel craft, né? Que Sim. fazem o famoso aí que tá na impressora aí. E aí esses papéis, né, eles saem em bobinas gigantes. Qual que é o princípio do papel? Assim, a gente, para falar do produto, a gente tem que entender a aplicação. Sim. Então, papel é uma aplicação foco minha, então eu posso falar, porque eu aprendi. Tem Tissui também, né? Isso. Que é o... Isso. Aí, nesse caso do papel craft ou do papel... Qual que é a diferença entre eles? O papel mais... não qualidade, mas o papel mais trabalhado, ele passa por muitas etapas de secagem. Então, entra a celulose, você vai tirando água. O papel higiênico, ele é um papel que tem mais umidade nele. Então, você não precisa secar ele tanto. Sim. Agora, o papel sulfite, não. O papel sulfite, você precisa pegar a celulose, apertar ela. Então, os primeiros rolos, elas vão esmagar para tirar a água, tá? Tanto que no começo do processo, é muita água, é muita oxidação. E aqui a gente já tem, por exemplo, a proteção C4 anticorrosiva. Legal. Que é uma melhoria que vem, inclusive, desse segmento, tá? E depois se tornou padrão para todas elas. Legal. E assim, né, passa por esses primeiros rolos e depois ela passa pelos rolos de secagem, às vezes com temperatura, passa por mais rolos que às vezes aplicam ali um branqueador ou um laminado, quando é um papel especial. Então você pode ter numa máquina de papel mais de 50, quase 100 acionamentos. Quando você tem um problema em um encoder, primeiro, você tem que identificar rápido qual que é. Sim. Porque em cada motor você tem um. E, aliás, todos eles com o encoder, por quê? Para sincronizar todos esses eixos. Porque a quebra de uma folha de papel, ela significa um prejuízo, estamos falando aí de centenas de milhares de dólares. Sim. Né? Então, o encoder, ele acaba sendo ali o coração ali da máquina, tá? Então, enfim, né? Falei aqui, por exemplo, da proteção C4, isso entra o comprimento de cabo também, né? Isso que eu ia perguntar, cara, não só comprimento, mas tem alguma spec, alguma especificação para a bitola das pernas ali do cabo multivias, que vai aí o cabo shieldado? Por quê? Por causa dessa distância? Sim. Na verdade, não existe uma... A gente tem um cabo padrão. Tá. Ele atende tanto 100 quanto 500, por exemplo? Assim, a gente consegue calcular, mas é difícil a aplicação que o cliente entra nesse nível de detalhe. Já peguei. Não, mas já peguei. Aí tem uma continha... Mas aqui é o da Dapcast, cara. Sim. Aqui a gente entra no detalhe. Legal. Então, e aí a gente chega nesse nível de detalhe. Hoje, no portfólio da Balmer, a gente vai ter basicamente 3 níveis de cabo, né? Um cabo com a bitola, se não me engano, ponto 25, meio e 1, alguma coisa assim. Tá? Talvez seja exatamente isso. Mas, enfim, quanto maior a bitola, na conta que é feita para ver o quanto você tem de queda na alimentação, porque é o seguinte, o cabo ele traz a alimentação para o encoder. Sim. E ele gera o sinal. Se aqui, retorno, né? Se aqui, em vez de chegar a 5 volts, já chegar 4... o retorno já vai ficar comprometido. Vai comprometer a saída. Então, essa bitola que traz a tensão até aqui, ela pode ser trabalhada em dimensões diferentes para poder compensar o comprimento e ter uma queda menor. Aí, daqui para lá, já fica mais fácil, porque aqui eu tenho um amplificador de alta potência. Sim. E aí eu consigo trafegar esse sinal em 500 metros de cabo sem problema. Né? Bacana. É bacana falar isso, cara, porque assim, quando a gente fala em distância, é que nem rede industrial, você sabe disso aí, né? Uhum. Pô, tem várias limitações. A rede industrial tem limitação por comprimento, por ruído, cara, misturar cabo com cabo de potência. Então tem muita coisa. Às vezes a pessoa não tem a informação e ela comete uma falha, mas não foi uma falha porque, pô,
Pô, o cara é um profissional ruim. Não é, não é. Talvez ele não olhou direito o datasheet do que ele está instalando. Talvez ele imaginou que aquele cara era um cara normal de encoder de bunda de motor aí, né? Uhum. Que você instala numa máquina de automação comum. Sim. E aí você está tratando com Heavy Duty, que é uma coisa, né, um pouco mais específica, Sim. né? É, Aplicação. o cabo shieldado, ele vai para o encoder industrial também, tá? Ele também é Sim, recomendado. Mas aí você, né, o que que a gente pode fazer para ajudar nesse aspecto, né? Se você tá vendo a velocidade do motor, né? Você pega lá canal A. Um sinal pulsante seria suficiente. Pô, Davi, mas tem canal A e B. Por que que tem canal A e B, né? O canal A e B, eles são defasados. Quando o pulso A ele começa, leva um tempo pro pulso B começar. Por isso você identifica o sentido de giro, horário e anti-horário. Tá. Então, por isso o advento do pulso B. E aí depois veio o pulso invertido. Por que que o pulso invertido? Se você notar, os cabos de encoder, eles são fornecidos, né, em pares trançados. Sim. Qual que é a cor, assim, o que que você conecta nessa trança, nesses dois? O A e o A barrado, o B e o B barrado. Isso. E geralmente eles são branco e laranja, o outro é laranja, ele tem uma correlação entre eles. Exato. Aí o que que ele vai fazer? Por que que esses cabos são trançados? Eles precisam estar juntos um do outro, porque se você sofrer qualquer interferência da Você linha, tem uma do campo, referência. na verdade, eles vão servir, porque assim, o A e o A barrado, como é que funciona? O canal A, ele vai dar um pulso de 5 volts, Sim. ao mesmo tempo o barrado vai dar um de menos 5 volts. Isso. Quando você tem aqui um distúrbio, você geralmente vai ter um distúrbio ou positivo ou negativo. Ou seja, o A, ele vai de 5, ele vai para 10. O A barrado, se tiver em 5, né? E o A barrado, ele tá em menos 5, ele vai para quanto? Para 0. 0, é. Isso o controlador entende que é um distúrbio. Agora, se você tivesse um canal só, você não consegue comparar. Então, sim. o canal A e B, ele é trançado justamente para ficar próximo um do outro, para que o distúrbio, se acontecer, que aconteça nos dois de maneira muito parecida, e aí no controlador, ele vai conseguir suprimir isso. O diferencial vai deslocar, né? Porque isso. Você tem o delta ali, o diferencial, ele vai deslocar. Pros dois. Exato, só que ou positivo ou negativo. Não vai tipo um para mais e outro para menos. Quando ele é positivo, vai ser positivo pros dois. Mas esse controle, vamos dizer assim, eu deixo no controlador, é isso? Em geral, isso aí já é um padrão do inversor. Padrão. Já é um padrão do inversor. Entendi. Né? E aí, depois de um tempo, né, também aí a evolução é canal A, canal B, os barrados e depois o zero, né? O que acontece uma vez por volta, que em geral ele é usado para auxiliar em aplicações de contagem. Você dá X voltas, aí toda vez que você passa pelo zero, você tem, por exemplo, 1024 pulsos dentro desse curso. Sim. Né? Então você serve ali para fazer tipo como se fosse um preset e entender se você está tendo algum escorregamento, né? E tudo mais. Né? Então, nada é por acaso. Bacana, gente. A gente está falando aqui e avançando na parte técnica, mas resumindo, o encoder é um dispositivo que ele picota cada posição ou cada... depende se é velocidade ou se é posição, né? Se é posição, ele vai picotar aquilo no canal A e canal B ali, ele vai picotar aquilo e aí o controlador vai entender que ele está naquela posição. Isso. De acordo com aquele picote de sinal, tá? Quando a gente fala picote, é aquela onda quadrada que vai de 0 a 5, depois ela fica um tempo tensão por tempo, o gráfico. Então ela vai para 5, fica um tempo em 5, depois ela desce. Isso. Entendeu? Isso é a onda quadrada, a onda... E esse evento, ele acontece X vezes por volta. Sim, exatamente. Então vamos usar um exemplo aqui, não é comum, não é comercial, mas vamos supor, 360 graus, a cada grau, né, você vai ter um pulso de 5 volts. Então em uma volta, você tem 360 pulsos. Basicamente, o encoder vai te dar 360 pulsos, e a velocidade com que esse pulso, né, ele ocorre... no caso o controlador, né, vai receber isso aí com uma determinada velocidade e aí ele vai falar, opa, olha, estou a velocidade X ou a velocidade Y, acelera, desacelera, freia, né? E aí a tomada de decisão do inversor ou do controlador. Né? Exatamente. E, né, detalhe, é um item crucial para você fazer um controle de malha fechada. Sim. Com um feedback seguro, né? E que isso possibilitou, gente, é um dispositivo... Né? A gente fala encoder. Encoder tem até o disquinho, tá? Tem um fototransistor e um diodo, né? Ali, um emite, outro recebe.
E olha que coisa bacana, é um negócio que revoluciona a parte de servomecanismo. Com certeza. Então, né? Sem ele não funciona. Não, assim, às vezes me perguntam, né? Pô, mas todo motor então vai ter um encoder? Nem sempre. Sim. Por quê? O motor em si, ele já possui uma tolerância. Por exemplo, 1000 RPM, mais ou menos 10%, 20%, assim por diante. Então, o motor, ele pode atender a aplicação com essa especificação de fábrica dele. Agora, às vezes você precisa de um controle fino, né? 1000 RPM, mais ou menos meio RPM. Aí, para isso, você precisa fechar a malha, né? Então, aí a necessidade da gente colocar um encoder. Ou quando você tem mais de um motor trabalhando em conjunto. Porque daí você precisa sincronizar esses eixos para que todos tenham, por exemplo, numa esteira, uma velocidade idêntica para que a tração seja correta, né, ali no seu sistema. Aí também o encoder auxilia. Sim. Né? E a gente fala muito, né, quando a gente fala aqui no canal, né, sobre automação, a gente fala muito de servomecanismo, mas a gente tem muito inversor ligado em malha fechada. Sim. Com encoder, né? Sim, sim. Para controle. A gente tinha, trabalhei numa máquina que é um coulter. Não sei se você sabe o que é um coulter, mas é um revestidor, é um laminador. Ah, tá. Tem coulter de máquina de papel, o papel colchê. Tá, certo. Ele é feito com coulter. Ah, sim. O papel colchê, ele é um papel offset. E aí depois o que acontece? Ele sai da máquina offset e tal, refila ele, tudo sai banda larga, 10 metros e tal. E aí depois refila e passa nesse coulter. O coulter joga um amido nele e ilustra. Entendeu? Tem um rolo, né? Um rolo cromado ali que faz o lustre, né? São vários, mas sim. faz. O papel colchê é aquele papel de revista que tinha antigamente. Sim, mais brilhante. Brilho, é brilho, aquele mesmo. O mais fosco é o papel offset que a gente chama. Sim. E o colchê é aquele papel mais bonito, né? Sim, sim. Em geral, máquinas de tração de filme plástico ou de papel, né? Como você tem o papel, enfim, o produto ali, ele passa ao longo da máquina, em geral você tem vários acionamentos, né? Vários elementos rotativos ali tracionando ele. Sim. Geralmente você vai ter ou um encoder com motor ou um servoacionamento. Né? O servoacionamento, o que acontece é que ele acaba ficando com uma certa limitação para torques muito, muito grandes. Sim, né? sim. Então, aí, para esses torques muito grandes, aí se usa o motor, né, de gaiola, o motor, enfim, né, o convencional, e o encoder para poder fechar a malha com maior precisão de velocidade. Sim, né? E o inversor de frequência aí nesse coulter, trabalhava um inversor da Siemens em controle de malha fechada. Por que controle de malha fechada? Aí é bacana. Você acabou de falar da máquina de papel, né? Quando estoura o papel é muito caro. Mesma coisa, todas as máquinas que tem papel, tanto a impressora que eu trabalhei no começo, né? Impressora rotativa, cara, estoura o papel, puto, setup de novo, passa papel tal, e perde papel pra caramba e tal. No coulter, mesma coisa. Então, nessas máquinas, o que tem? Tem um controle de malha fechada com célula de carga. Ah, legal. Com célula de carga. Então, o que é instalado? Inclusive, tem bastante célula de carga que você faz a calibração. Ela tem a célula de carga aqui, né, acoplada num rolo em específico. Tem a passagem do papel. E ela mede a tensão ali. Ela mede a tensão, né? Desloca. Essas duas células de cargas elas são ligadas no amplificador, né? Que o sinal dela é baixíssimo, né? Milivolts. Do amplificador sai de 4 a 20, de 0 a 5 volts, né? Entendi. O que você quiser. Sim. Isso vai direto pro controlador e o controlador, ele trabalha em malha fechada. Ele sabe, eu faço um setup de tensão, por exemplo, 400 newtons. Digito lá, vai o set point de 400 newtons. Sim. A célula de carga mede, certo? Certo. O inversor sabe a velocidade que o motor tá. O CLP manda, acelera para tanto, para dar tanto na célula de carga. Legal. Então tem... Pode ser um outro tema, viu? A célula de carga. Com certeza. Eu ganhei de presente a linha de célula de carga da Balmer também, já deve fazer uns 3, 4 anos. Que legal. Tá? Então, também faço essa linha, o suporte da linha de célula de carga. E essa aplicação, ela é muito comum. Sim. Né? Também nos check reader, né? Onde você tem que ter um controle do nível de tensão de esticamento, né? Enfim, isso mesmo. Da esteira ou do filme. Tá. Né? Então aí você tem ele ali controlando essa tensão. Né? E hoje a gente tem instrumentos que conseguem
gerar essa informação. Sim, e o bacana desse tipo de máquina, você tem um setup de papel, por exemplo, cara, papel jornal, puta, fino, ele não pode ver nem a umidade que ele já estoura. Sim. Tem papel jornal, tem outros tipos de papéis, né? O filme é mais resistente. Então, conforme vai entrando, né? Isso eu fiz na última empresa que eu trabalhei. Mais leads aí depois. Então, mas tem... Ó, professor, vendedor nato aqui, ó, professor aí. O que acontecia? A gente salvava a receita Sim. da máquina toda, porque a máquina, puto, grande, o coulter é grande. Então ele tinha, né, todas as tensões e tal, salvava aquela receita e nomeava com o produto. Uhum. Aí entrou o produto tal, colocava o nome da receita. É claro, gente, todo mundo vai falar aqui que é operador de coulter, ou de impressora, ou de qualquer máquina rotativa que vá papel ou filme, vai falar, pô, se fosse assim era fácil. Não é. É aproximado. É um setup aproximado. Você salva a receita, porque você tem vários setups. Você vai mudando isso e às vezes você se perde com os parâmetros. Da largura ou do tipo de material. Exatamente. Né? Maior largura, mais tensão. Sim. Menor gramatura, né? Gramatura do papel também. Menor gramatura, menor tensão. Maior gramatura, maior tensão. Sim. Né? E isso, né, é diretamente proporcional. Só que de material para material, às vezes você salva a receita, então você tem aproximado. Sim. Você já começa a rodar um passo à frente. Sim. É só você ir acertando ali. Ainda tem a necessidade do operador ali, o olho e tudo mais. Sim. E todos os rolos com encoder. Então, se vocês precisarem de encoder, eu vou deixar meu contato no final. Pô, já coloca aí, ó. Pô, ele falou de coulter, ele falou de... Não, então são esses caras aqui que eu vou lá. Não, legal. É aplicação de máquinas rotativas, assim, de tração, né? De filme, plástico ou papel, né? Elas são muito recheadas, né? Sim. E, cara, cada vez mais, né? Tem soluções melhores no mercado e o Nelson Chimentoni falou um negócio aqui que bateu assim, né? O cara, pô, eu falei pra você aqui nos bastidores, tem 30 anos hoje de Rockwell. O cara tem mais de 30 anos de profissão e ele trabalha com automação. E ele falou até que na época dele, que ele começou, nem tinha o PC, pô. Nossa. E é uma coisa que a gente tem que estudar, né, cara? Sim. Você tem que se manter atualizado. Por isso que eu falo pra galera aí, gente, tá no Dapcast, tá nos ouvindo no Spotify, ó, depois vai lá, entra no YouTube, faça a inscrição, ativa o sininho de notificação e já deixa o seu like. Se tá no YouTube e ainda não fez inscrição, tá perdendo tempo, gente, ó. Davi aí, ó, entregando tudo, um monte de conteúdo, um monte de solução aí para que, né, as pessoas resolvam os problemas. Quando eu falo no início do Dapcast, que é o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria, as pessoas acham que falam, pô, é só um slogan. Não é. É a realidade. As pessoas que a gente traz aqui, quais são a maior parte dos seus clientes? Quem que é? Olha, hoje, se eu falar os nomes, eu não sei se meu chefe vai ficar feliz. Mas qual segmento? Porque vai que o concorrente assiste. Não é o nome, não, segmento. Não, mas posso falar assim, né? Hoje a gente tem portos, e aí portos a gente tem públicos, tem portos privados, a gente é fornecedor de um dos maiores fabricantes de guindastes portuários, que é a ZPMC, né? Uma empresa chinesa que exporta, acho que 90 e poucos % dos guindastes no Brasil são deles, né? Então a gente tem portos. Tem um lead quente, XCMG em Pouso Alegre. Ah, legal, boa. XCMG em Pouso Alegre. Sim, máquinas móveis, né? Móveis, guindastes e tudo mais. Bom. Ó. Vou anotar. Online aqui, gente, ao vivo aqui, passando um lead aqui, ó. Depois ele tem que pagar uma cervejinha aí pra gente. Só não consegui anotar aqui agora, mas eu não vou esquecer, não. Enfim, portos, né? Portos e guindastes. A gente tem siderurgia. No Brasil, a gente atua muito em siderurgia, porque querendo ou não, né? O Brasil é muito forte na indústria de base. Sim. Então, siderurgia e muitas siderúrgicas no Brasil se fundem também com a mineração. Na verdade, ali todo o processo começa num pátio de minério, né? Que você tem equipamentos de mineração, né? Isso dentro da siderurgia. Então, a gente pega portos, siderurgia, mineração, energia eólica, papel e celulose, tá? E esses seriam, assim, os segmentos que a gente atua com mais força, porque o encoder Heavy Duty da Balmer, ele é um encoder diferenciado. Ele é um encoder que é reconhecido no mercado por ter uma performance maior do que os principais concorrentes, em durabilidade e em qualidade de sinal. Né? Então, a gente acaba indo muito nesse mercado, até porque você chega, muitas vezes,
o colega que tá lá, ele já conhece a Balmer. Aliás... Sim, é uma marca mundialmente conhecida, né? E tem uma curiosidade, tá? Aqui, né, se você ler, aqui tá escrito Hübner, é o Hübner, né? Sim, você fala, pô, Davi, mas não é Balmer, né? Aqui é Hübner Berlin Balmer Brand, né? Essa aqui é uma história interessante. Uma das estratégias de crescimento da Balmer, globalmente falando, foi a aquisição de outras empresas, né? E isso para compor portfólio ou para agregar tecnologia ou mesmo para abranger mercado, né? Então, a Balmer, uma das empresas que a Balmer comprou foi a Hübner Berlin, que é mais antiga que a Balmer. A Balmer é de 52, a Hübner Berlin é de 1934. É uma empresa que está indo aí para 100 anos, tá? E a curiosidade, né, é que a Hübner Berlin, ela cresceu no segmento pesado. Então, assim, quando eu falo... tem know-how já quando eu falo pra você dessa pintura anticorrosiva, que veio aí do segmento de papel e celulose e também do segmento portuário, porque porto, água do mar, sal, oxidação. Pô. Eu preciso de uma proteção. Até a maresia corrói. Exatamente, exatamente. Quem tem carro aí no litoral sabe até que a maresia corrói. É difícil. Então, assim, essa melhoria, ela vem com base no insight do mercado. Tá. Então, assim, não chegou aqui por acaso. Não é por acaso que o produto da Balmer, a gente pega no mercado, aqui tem o número de série, né, estampado na etiqueta, a gente pega produto da Balmer com 15, 18, 19, 20 anos de uso, da Hübner, né, no caso, né, que foi comprada pela Balmer em 2002. Ah, legal. Né, então a Balmer compra a Hübner em 2002 e completa o seu portfólio de encoders, agora com a linha Heavy Dutch, tá? Então, são muitas décadas de aprendizado. Sim. Agora, pra gente finalizar, que senão estoura o tempo, os caras já estão cobrando a gente. Vamos marcar o próximo, então. Tem muito assunto. Como que a gente faz a fixação desse cara? Explica pra gente a parte mecânica. Tá? Legal. Bom, esse encoder aqui, né, ele tem a parte frontal dele. Esse aqui é a versão de eixo oco, tá? No caso, existem as versões de eixo sólido. Tá. Começando pela de eixo sólido, que a gente não tem aqui para demonstrar. Eixo sólido, você sempre precisa de um elemento elástico. Porque o encoder vai ficar fixo, o motor tá fixo, o elemento de tração tá fixo, e você tem um eixo que passou por uma série de usinagens, um motor gigantesco, que tava lá um eixo desse tamanho, foi diminuindo, ficou desse tamanhozinho. O que você tem aqui? Batimento, empenamento e concentricidade. Quem vai garantir que tá concêntrico, né? O encoder tá instalado no pior lugar possível. Então, assim, o eixo tá todo torto. Sim. Né? Então, você quando tem o encoder de eixo sólido, você precisa do elemento elástico, que é o acoplamento. Sim. Então, o acoplamento é o que vai fazer com que os rolamentos do encoder sejam preservados, tá? No caso desse modelo, ele já vai ficar pendurado no eixo. Tá. Então, você tem o eixo da máquina, o eixo rotativo, esse cara vai ficar aqui pendurado, né? Aqui você entra com parafuso, você tem que ter um furo aqui, um furo M6, você entra com parafuso M6, esse encoder aqui, ele encosta na parede lá, num diâmetro maior, né? Ele encosta lá e, assim, ele vai ficar fixo para fazer o giro junto com o eixo da máquina, tá? Aí... não tira a necessidade do furo também estar o mais concêntrico possível, né? Exato. Para ele não ficar dançando ali também, né? No entanto, assim, existe aqui uma tolerância de, se não me engano, runout aí de mais ou menos meio milímetro. Se eu não estou enganado, é essa tolerância. Até bastante. É bastante. No entanto, a gente pega encoders da Balmer com mais que isso e rodando, né? Então, assim, é um produto desenhado para o inesperado mesmo. Bom, esse aqui, ele já vai acompanhar a excentricidade do movimento ali da máquina. E para isso, né? Para ele poder ter esse grau de liberdade, você usa o braço de torque. Esse braço de torque, ele vai ter uma rótula, né? E essa rótula aqui vai permitir que o encoder se desloque axialmente. Vai compensar. E vai dar um grau de liberdade para ele também radial. Bom, instalou na máquina, aí eu sei que tá terminando, mas uma curiosidade, tá? Isso aqui é pro pessoal da manutenção. Ó, você aí que pegou um encoder desse depois de 10, 15 anos, se for da Balmer é esse tempo, né? Se for de outra, vai ser um pouquinho menos, mas tudo bem. Você vai remover esse encoder aqui do eixo da máquina, ele vai estar lá oxidado, preso, quase que soldado na máquina. Aí o que muitos fazem? Pega esse encoder, tá lá na máquina, bota o pé e quer arrancar, né? O encoder da Hübner pensou também no cara da manutenção. Então você vai tirar aqui a tampinha traseira dele, vai entrar com um parafuso M8, aqui tem uma rosca M8 no nosso encoder, tem um rosca M8 ali. E aí você vai fazer a extração dele de maneira centralizada, preservando
o eixo da máquina e preservando o encoder, porque o encoder não tá com problema. Muitas vezes você vai levar o motor para manutenção e vai tirar o encoder. Exatamente. Então, assim, a gente não pensa só em resistir, em ser robusto e entregar um sinal de qualidade. A gente pensa também na hora da montagem e da desmontagem, né? Que pessoal legal, da manutenção, tá? Muito top mesmo. Queria ficar aqui muito mais tempo, mas... Esse foi a parte 1. Eu já falei pro Marlon, falei, cara, vai ter episódio com você, depois com o Davi, depois pode... As portas estarão abertas a vocês, com certeza, cara. Isso aí vocês tem um conteúdo de muito valor que traz aqui pro Dapcast. Legal. Bom, sempre no final aí eu dou oportunidade, passa, né, o contato da Balmer, como você falou, é mundialmente conhecido, mas sim, passa o site aí e o seu LinkedIn também, para o pessoal entrar em contato, né, saber mais das soluções que você representa da Balmer e tudo mais. Tá. O site da Balmer é www.balmer.com. Né? Curiosidade que existe uma empresa no Brasil com o mesmo nome, tá? Que é uma empresa do ramo de médico. Tá. Então, assim, todo dia alguém liga lá perguntando dessa outra empresa, tá? Então, assim, se for colocar... O seu é .com. Se colocar .br, aí já vai... Aí vocês vão comprar autoclave e outras coisas, né? Mas, enfim, é .com. E meu LinkedIn é Davi Mesquita. Coloca lá Davi Mesquita, Balmer do Brasil, vocês já vão me encontrar. Show de bola, show de bola. Agradeço muito, tá? Agradeço você, de novo, Marlon, por ter indicado. Reforço o convite a todos vocês lá, né? Que tiver mais soluções, mais participantes, venham aqui no Dapcast divulgar. Serão sempre bem-vindos aqui, tá? Obrigado pelo convite, viu? Foi muito legal. Muito rápido, né? É a primeira vez, viu? Então, muito legal. Quando o papo tá bom, vai bem rapidinho. Pois é. Vamos marcar mais dessa. Vamos sim. Agora a gente cumprimenta o pessoal aqui, ó. Porque o pessoal do marketing fala que quando cumprimenta aqui, a gente não cumprimenta junto. Então tem que ser juntinho aqui. Vamos lá. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado.